Fala comigo, concurseiro, concurseira, você que está estudando para alguma prova ou concurso aí que tenha como tema a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que tenha essa disciplina sendo abordada aí no seu edital, na sua prova. Bom, o meu foco aqui vai ser a visão da PMMG, porém, para você que está estudando para qualquer outro concurso que cobre essa lei, a PM de Minas ela tem uma ênfase na literalidade da lei. Então, qualquer concurso que foque aí nesse formato de cobrança, esse vídeo vai ser interessante. Eu te convido a ficar até o final aqui para juntos aprendermos mais sobre essa lei. Decreto-Lei 4.657 de 42. Então, só para vocês que são aí da Polícia Militar de Minas Gerais ou estão buscando um cargo de soldado ou um cargo de oficial, essa lei é cobrada nesses concursos públicos aqui. Além disso, né, também é uma lei cobrada também nos concursos internos da instituição. Dentro da PM de Minas, você vai galgando os cargos também através de concurso, beleza? Só um panorama geral aqui de quantidade de questões. Para quem está estudando aí para soldado, via de regra, 2 questões no modelo atual de edital. CFO, via de regra, 1 questão, e às vezes vem mista ali, coloca outra norma junto, devido à quantidade de leis e normas que são cobradas aí no CFO, eles usam dessa estratégia na PM de Minas. E para quem está estudando para os concursos internos CFS, CHO e AAP, via de regra, você vai garantir 1 questão aqui com esse material que a gente está disponibilizando para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Johnny Gervásio, hoje estou sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Tem 2 perfis aí para você seguir, o @ojohnnygervásio e o @estudecards. Eu fui primeiro colocado dos concursos que eu fiz na PM, de soldado, sargento, fiz 39 questões de 40 no EAP e desenvolvi uma plataforma, uma ferramenta de estudos, que é a plataforma StudeCards. É uma forma de estudar através de questões e principalmente através de uma revisão automatizada e personalizada para você. Entra lá e conhece mais sobre o nosso trabalho. No @ojohnnygervásio também tem as nossas mentorias, tá? Os nossos acompanhamentos que nós fazemos aí com os alunos. Na nossa mentoria, a gente faz um acompanhamento personalizado no seu avanço naquele conteúdo, no seu avanço no edital. Entendemos aí os seus pontos fracos, pontos fortes, priorizamos o conteúdo que você tem que estudar mais, menos, de forma personalizada, inclusive com áudios meus te ajudando a entender melhor que ponto que você está, qual técnica que pode te ajudar e etc. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Qual que é a nossa proposta aqui, meus irmãos? Aqui eu vou fazer a leitura do conteúdo com vocês. Mas por que faz sentido ficar comigo até o final assistindo a minha leitura desse conteúdo? Vai ser uma leitura comentada. Com base em toda a experiência que eu tenho de montagem de questões para a nossa plataforma, de análise de questões dessa legislação para montar questões e para ajudar os nossos alunos também. É uma norma pequena e muita gente me pediu para fazer esse acompanhamento, principalmente porque eu tenho uma característica de eu não tenho bacharel em Direito. Isso não me coloca acima de ninguém e nem menor do que ninguém, só não tem essa formação. Porém, eu tenho uma característica interessante, da qual eu nunca errei, assim, ao longo das provas, né, dos concursos, eu nunca errei de forma grosseira, né, questões dessas disciplinas de direito. Via de regra, eu caio em pegadinhas, até no último EAP, que eu fiz 39 questões de 40, eu caí em pegadinha de normas internas. E por que eu estou dizendo isso? É para me vangloriar? Não, a ideia não é essa. É te mostrar que mesmo você que não é da área de direito, você consegue aprender a fazer a leitura de um material que não é da sua área, não é da sua área de formação, mas ainda assim você consegue entender como que aquilo ali pode ser cobrado em prova, você consegue
se desenvolver naquele conteúdo a ponto de fazer uma boa nota na prova, seja na Polícia Militar de Minas Gerais ou outra prova de outro estado, de outro concurso que você esteja fazendo. Mas, novamente, a minha ideia com isso aqui, né, é dizer, ó, eu nunca errei questões de direito nas provas da PM, porque eu foco muito no estudo da literalidade. Os erros que eu já tive sempre foram aqui no sentido de provas, nas provas que eu realizei com bom desempenho, foi mais no sentido de normas internas, e eu entendo que isso aqui pode destravar uma chave na sua mente, porque às vezes você fica com medo do direito por causa das palavras, com medo por causa ali do juridiquês, né, do vocabulário que é próprio ao direito. Não que você não tenha que aprender, isso aí não te exime de aprender. Via de regra, um novo conteúdo, uma nova área de estudos, ela demanda pelo menos 100 termos novos que você tem que aprender. Isso aqui são alguns estudos que o pessoal faz a respeito de aprendizagem. Quando você vai aprender uma nova área na sua vida, via de regra, pelo menos 100 termos novos você vai ter que aprender. Então seria interessante até ter um glossário aí, né, para você ir aprendendo e, enfim, se desenvolvendo na leitura das matérias de direito. Mas, dito isso, o que vai ser então a nossa proposta aqui? Eu vou trazer a leitura do material de forma pontuada, falando aqui das principais formas que a PM cobra esse conteúdo. Nós vamos trabalhar com algumas cores. Esse aqui é para ser um laranja, não sei se está chegando laranja aí para vocês, mas é um laranja e eu peguei 3 tonalidades dele, ele mais fraco, ele intermediário, ele é uma cor mais forte. Então essa cor principal aqui, mais forte do laranja, é o que mais cobra em prova. Essa cor intermediária caiu em prova, mas não é tão recorrente. Essa cor mais clara é porque teve alguma prova que já cobrou. E essa última cor aqui, que é uma espécie de um cinza, ela seria os artigos neutros que ainda não foram cobrados. Então, dito isso, e passado pela nossa metodologia, bora para o artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, feita a leitura do artigo 1º, eu trouxe aqui algumas provas e concursos internos e concursos públicos, que é o CFSD, onde foram cobrados esses dispositivos aqui dentro desse artigo. Muito importante você observar o seguinte, eu vou trazer aqui dois pontos a respeito de cada artigo. Eu vou trazer as provas, o que foi cobrado em prova, e eu vou trazer uma nota explicativa, algum contexto aqui para os senhores. Bom, nesse primeiro artigo, você viu que ele já era cor laranjado mais forte, né? Então ele já foi cobrado diversas vezes, ao longo aqui dos últimos 3, 4 anos, foram cobrados 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O que é importante você saber aqui? Esse artigo 1º cai muito em prova e ele tem algumas características, porque aqui ele vai falar que a lei vai vigorar em todo o país, ou seja, no Brasil, 45 dias depois de oficialmente publicado. Então aqui está falando de vigor, da norma entrar em vigor. Depois de oficialmente publicado. Palavras-chave aqui, publicado é uma palavra-chave, porque a banca pode tentar trocar aqui por promulgado ou alguma palavra similar, não é nada disso, a palavra é publicado. E também é importante pensar nesse primeiro termo aqui, ó. Via de regra, quando tem um artigo salvo disposição contrária, a PM pode utilizar de alguns recursos para tentar te enganar, que seria, em todos os casos,
Se a PM colocar aqui, principalmente ou a banca que você está trabalhando, se a banca colocar aqui, ó, em todos os casos, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após oficialmente publicada. Está errado. Por quê? Aqui foi salvo disposição contrária, ou seja, pode ser que uma lei ela preveja dentro da própria lei que ela vai entrar em vigor 1 ano após a sua publicação, 90 dias após a sua publicação. Então tem que ficar muito atento a isso. Bom, e aqui tem a grande pegadinha que acontece, que o parágrafo 1º já traz o que vai acontecer nos estados estrangeiros, ou seja, nos outros países. Lembra que estado com E maiúsculo é outro país para fins da nossa língua portuguesa, né? Então, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando for admitida lá, ela se inicia 3 meses depois de oficialmente publicado. Então, vê que é oficialmente publicado nos dois, porém, aqui é 3 meses. E o que tem que ficar muito atento, 3 meses não é de forma alguma 90 dias. 90 dias, não é. 3 meses não é de forma alguma 90 dias. Não pode ser. Para fins da prova da PM, provas que focam na literalidade da lei, 3 meses jamais pode ser 90 dias. Então, no Brasil, 45 dias, nos estados estrangeiros, 3 meses. Parágrafo 2º foi revogado. Parágrafo 3º, se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Se antes da lei entrar em vigor, o que isso aqui está querendo dizer? Vamos supor que eu tenho uma lei aqui e vou chamar ela de lei A. E ela não falou nada a respeito de quando ela vai começar a vigorar, quando ela entra em vigor. Então, se ela não falou nada, ela vai para a regra geral. Então, se nós estamos no Brasil, então no Brasil será 45 dias. Ok. O que esse trecho aqui está falando, esse parágrafo 3º? Se dentro desses 45 dias aqui ocorrer uma nova publicação do texto que seja específica, destinada a, olha só, específica, é destinada à correção, o prazo deste artigo, dos parágrafos anteriores, começará a correr da nova publicação. Então, a referência, ela vai mudar. Ou seja, se 1º de janeiro de 2026 publica-se uma lei, essa lei A, e dia 10 de janeiro de 2026 ocorre uma nova publicação do seu texto destinada à correção, o que vai acontecer? Essa lei, por ter passado por essa correção, o prazo de 45 dias, no caso do Brasil aqui, volta a ser considerado do zero a partir, começará a correr da nova data de publicação. Então, o que tá dizendo aqui é isso, beleza? Nesse parágrafo nós vamos perder um pouquinho mais de tempo nesse artigo aqui, porque é um artigo que cai bastante, como vocês viram aqui. Certo? Beleza. Parágrafo 4º, as correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, se eu vou corrigir... Então, observa aqui, o parágrafo 3º e 4º, ele não está falando de qualquer alteração da lei. Depois a gente vai ver o que acontece em outros tipos de alterações. Ele está falando específico de correção. Então, no seu resumo aí, no seu material, o que você tem que anotar? Correção é a palavra-chave aqui. Você viu? Então, se há um texto que corrige a lei antes dela ter entrado em vigor, reinicia o prazo. E o parágrafo 4º, as correções de texto de uma lei que já estava em vigor considera a lei nova. Ou seja, o que significa considera-se lei nova? Considera a mesma ideia do caput do artigo 1º. Salvo disposição contrária, ela vai começar a vigorar 45 dias no Brasil e 3 meses nos estados estrangeiros. Beleza? A ideia é essa. Bom, dito isso, nós vamos avançar para o artigo 2º. O artigo 2º já vai falar o seguinte: não se destinando à vigência temporária
a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Até que outra modifique ou revogue. O que significa isso? Tem lei, vamos pegar esse exemplo aqui. Tem lei que ela pode vir escrito nela, lei A, vem escrito nela lá, ó. Esta lei terá duração de 365 dias. Um exemplo que veio à cabeça aqui. Beleza. A lei A já veio prevendo nela o período de duração, ou seja, ela é uma lei temporária, ela é uma lei que já tem prazo para acabar, temporário, tem prazo para acabar. Ela vai entrar em vigor até que outra modifique ou revogue. Então, melhor dizendo, vamos ler de novo. Não se destinando à vigência temporária, ou seja, não sendo esse tipo de lei aqui, qualquer outro tipo de lei, lei B, se ela não está escrito que ela tem uma duração pré-determinada, ela vai ter vigor até quando? Até que outra modifique ou revogue. Beleza? Modifique ou revogue. Então, salvo se ela é temporária, a lei tem vigor até que outra modifique ou revogue. Ou seja, a lei permanece em vigor. Beleza? Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Então, uma lei posterior, ela revoga a anterior quando expressamente o declare. Quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Regule inteiramente. Então, aqui são as palavras-chave que principalmente as bancas literais, como a PM, gostam de fazer suas brincadeiras. Então, uma lei B aqui que entrou em vigor e ela não tem prazo para deixar de vigorar no Brasil, ela vai ser revogada em alguns casos. Quando? 3 casos. São 3 casos que ela vai ser revogada. 3 casos. Tem que digitar direito, né? Isso. Então, a primeira que ele falou é quando expressamente o declare, quando seja incompatível ou quando essa lei nova ela regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, ou seja, a lei B, aqui no nosso exemplo. Beleza. Aqui eu começo quando eu estou estudando, criar os meus mnemônicos, os meus bizus. Então, tem muitas formas de criar, às vezes, mnemônicos que tenham a palavra ex de expressamente, palavra não, né? A sílaba. Ex de expressamente, in de incompatível ou re de regula inteiramente. Re e in de regula inteiramente. Aí, cada um pode pensar no melhor formato aí. Nos nossos conteúdos, a gente trabalha com alguns mnemônicos, algumas expressões mnemônicas que podem ajudar. Eu sempre recomendo o pessoal utilizar desse tipo de ferramenta, porque foi o que me fez ter as boas aprovações, principalmente nas matérias que você está com mais dificuldade. As matérias que você está com mais dificuldade, você vai ter que buscar várias e várias explicações dela, mas alguns bizus em termos de mnemônicos, de estratégias de memorização vão te ajudar bastante a conseguir compreender, criar uma base ali de memorização que vai te ajudar a entender melhor o conteúdo e marcar o X no lugar correto, que é o que a gente quer. No fundo, às vezes um conteúdo muito complexo você não consegue entender, eu uso uma técnica onde eu memorizo algumas palavras desse conteúdo e, através dessas palavras que eu memorizei, eu consigo distinguir esse conceito dos outros conceitos semelhantes. Isso aí a gente pode pensar num outro momento e ensinar para vocês como se faz. Beleza. Dito isso, então falamos aqui de como que essa lei é revogada. Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a anterior. Então, se eu tenho uma lei nova, lembra, ela não está expressamente revogando, ela não é incompatível, ela não regula inteiramente a matéria da anterior. Ela faz o seguinte, ela traz disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Aqui está a chave, entendeu? Eu normalmente aqui vou trabalhar com esses dois termos, ó, gerais e especiais. Vou buscar
ter eles na minha memória. Ela não revoga nem modifica. Então, disposição geral especial não revoga nem modifica. Beleza? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Aí aqui entra uma situação que tem que pensar direitinho no exemplo aqui. É interessante memorizar isso aqui e entender através do exemplo, para depois você conseguir pegar direitinho o artigo. Então, tem a lei A, eu tenho a lei B, tem a lei C. Lembrando que, senhores, eu não vou dar exemplo de tudo, isso aqui é porque esses primeiros artigos aqui são artigos mais importantes, que cobram mais, e são artigos que eu já tenho os exemplos vivos comigo. Outros exemplos, vocês vão ver que são com terminologias mais do juridiquês mesmo, vocês vão ver que eu vou passar batido. Eu vou falar, ó, aqui eu busco entender essa frase, tento puxar essa palavra aqui para minha memória e bola para frente, e fazer exercício até conseguir memorizar aquele conteúdo, até fixar mesmo o conteúdo, né? Mas aqui, mexi no zoom. Aqui nós temos a seguinte situação, tem a lei A, lei B e lei C. Suponhamos que a lei A tenha o seu conteúdo e vem a lei B e fala o seguinte, ela vai fazer isso aqui, ó, expressamente declara. Essa lei expressamente declara, ó, a lei A, ela está revogada a partir de agora, beleza? Então, a lei B está em vigor. E passa o tempo, a lei B está em vigor e de repente vem uma lei C. O que essa lei C faz? Ela fala, gente, a lei B, ela expressamente vai trazer, lembra que expressamente é uma forma de revogar, expressamente quando é incompatível, quando regula inteiramente aquela matéria. Bom, então lei A, lei B, lei C, voltando ao exemplo, a lei C vai falar, ó, eu estou revogando a lei B. O que esse parágrafo 3º do artigo 2º está querendo dizer? Caso isso aqui aconteça, poderíamos achar o seguinte, essa lei B não é a que revogou a A? Ela que falou que a A não está valendo mais? Então, se a lei C fala que a B não está valendo, automaticamente a A volta a estar em vigor. E esse artigo veio exatamente para tirar essa dúvida. Não é assim que funciona no direito brasileiro. Salvo disposição em contrário, que é também importante. Lembra, essa frase pode ser substituída por em todos os casos, então fique esperto. Bom, mas salvo disposição em contrário, ou seja, o que seria uma disposição em contrário? Se a lei C viesse falando nela assim, a lei A volta a entrar em vigor a partir de agora. Se a lei C vier prevendo isso expressamente, aí pronto, aí matou, aí não tem estresse, ela está falando que a lei A vai voltar. Só que salvo se ela não tiver escrito isso aqui, salvo ela não tiver falado nada, a lei revogada, ou seja, a lei B, que ela foi revogada aqui, perdão, melhor dizendo, a lei A, que foi a primeira lei revogada, a lei A, primeira lei revogada, ela não se restaura por ter a lei revogadora, quem foi a revogadora? A B, perdida a vigência, certo? Então, recapitulando, a lei A estava em vigor, a B revogou ela, ou seja, a lei A, nesse caso, está sendo chamada lei revogada, revogada pela B, beleza? Se a lei B perde o vigor, não necessariamente eu restauro a lei A. Então vamos ler de novo. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Beleza? É isso aí, você despenca em prova. Altante prova, prova recente, prova mais antiga. E é isso aí. Artigo 3º também observa que ele também... O artigo 3º também está com a cor mais forte do laranja, ou seja, cobra bastante em provas. O artigo 3º diz o seguinte, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Esse é um texto que fala que ninguém pode dizer que não sabia de uma lei, é mais ou menos essa ideia, traduzindo para um português mais tranquilo. Via de regra, esse conteúdo aqui, via de regra esse conteúdo, ele vai ser cobrado da seguinte forma nas provas. Ó, deixa eu pegar aqui um acontecimento recente que foi
a prova trouxe a seguinte frase, ó. Salvo o conscrito, deixa eu trazer até o texto para cá para vocês. Salvo o conscrito ou nos casos expressamente previstos em lei específica, o analfabeto, ninguém se escusa a cumprir de lei alegando que não a conhece. Aí observa o seguinte, esse trecho aqui, observa, não tem nenhum salvo. Salvo não tem. Exceto não tem. Então não há isso aqui. Isso é importante. Por isso que eu falei para vocês. Aqui, ó, salvo, aqui tem. Certo? Então quando eu estou falando de lei revogada, que restauram a lei revogadora, eu tenho exceções. Aonde mais a gente tem aqui o salvo? Ó, salvo disposição contrária. Então, aqui, ó, salvo disposição contrária, ou seja, aqui cabe exceções. Esse caso aqui não cabe exceções, porque não está escrito salvo disposição em contrário. Então, você tem que ficar atento a isso, tá? Isso são coisas para ficar atento. Porque, principalmente, as bancas que gostam de trabalhar com a literalidade da lei fazem muito isso aqui que a PM fez. Ó, salvo conscrito, colocou algumas exceções que não existem para a lei. A lei, ela é clara, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando não a conhece. Entendeu? Não existe essas invenções aqui de texto, tá? Também tem um jeito de escrever isso aqui de uma forma diferente, que pode complicar também. Caiu numa das provas essa forma aqui, ó, o desconhecimento da lei é excusável. O desconhecimento da lei é excusável. Bom, aí já entra um pouco mais do juridiquês, né? Teria que ter um pouco mais de domínio aí dos termos jurídicos, dos termos do direito. Mas a ideia é a seguinte, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, essa frase aqui, se eu fosse reescrevê-la no sentido com o idioma do juridiquês, né? Eu iria dizer que o desconhecimento da lei é inexcusável, seria a palavra correta. Inexcusável, é indesculpável. Inexcusável, ninguém se escusa. Então, se eu fosse reescrever, seria assim. O que se tentou fazer aqui nessa pegadinha? O desconhecimento da lei é excusável, ou seja, como se ele fosse desculpável, é compreensível. Não é essa a ideia, entendeu? Então, essa afirmação aqui está incorreta e ela caiu numa das provas recentes e derrubou muita gente aí porque, de certa forma, trouxe um termo diferente ali. Beleza? Artigo 4º, então, dando sequência, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Então, aqui nós estamos falando de um tema que é a omissão da lei. Quando a lei não trata de determinado assunto, ela não tratou daquele assunto ali. O que o juiz vai fazer? Se o juiz não tem uma lei própria que descreve aquilo ali de forma ampla, né, que ele consiga compreender todos os detalhes do fato, enquadrar a norma, ele vai ter que tomar uma decisão, ele não pode deixar de tomar a decisão. E para isso ele vai utilizar de 3 ferramentas, que é a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Aí aqui eu também trago um ponto de observação para os senhores, que é o seguinte, são 3 elementos somente que a norma trouxe, que é a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Eu vou pegar só a palavra princípios aqui, e os princípios. Bom, o que a prova costuma fazer? Ela cria outros elementos que são dos termos jurídicos, né, desse juridiquês que eu tô me referindo, né, e saliento, né, não me refiro de forma depreciativa, senhores. É só a minha forma de dizer que mesmo não tendo formação nessa área, a gente consegue desbravar essas normas aqui e aprendê-las. Mas beleza. Quando uma lei ela é omissa, são três coisas que o juiz vai se embasar. Na analogia, costumes e princípios. Eu costumo
memorizar o mnemônico ACP. ACP, vocês vão ver que a ACP, principalmente para quem vai fazer os concursos militares, é muito interessante, que é a sigla do nosso acampamento. Então, o acampamento, os senhores não vão esquecer, com certeza. São momentos bem interessantes da carreira que os senhores vão se lembrar por um bom tempo. Então, eu costumo até criar uma imagem mental, onde eu vejo um juiz, e eu tenho a memória, né, dos acampamentos, então eu imagino que tem um juiz lá com aquele martelinho característico do juiz, próximo das barracas do nosso acampamento militar. Então, isso me ajuda, essas viagens mentais, e são várias técnicas, inclusive eu trago para os alunos, principalmente para os que são acompanhados aí pela nossa mentoria, são viagens mentais que a gente faz para tentar trazer à memória essas siglas, esses mnemônicos que a gente vai criando, né? Então, o juiz, ele vai, quando a lei é omissa, ele decide com base nesse ACP. Seria analogia, costumes e princípios. Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Beleza, o que a prova costuma fazer para te enganar nesse tema aqui? Normalmente a prova faz o seguinte, ó. Vou pegar um exemplo. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a interpretação extensiva. Olha só a pegadinha. Ela cria outros termos ou coloca termos que às vezes já são do direito para tentar confundir o pessoal. Então, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a interpretação extensiva, os costumes e os princípios gerais do direito. Observe que os costumes e os princípios gerais do direito tá correto, né? Só que essa interpretação extensiva que não faz parte do nosso raciocínio aqui da lei. Então é isso aqui que derruba. Se a pessoa tivesse aqui o mnemônico bizu do ACP, ele ia falar, mas cadê a palavra que começa com A? Não tem. Então esses gatilhos são interessantes, senhores, para facilitar aí a compreensão, te ajudam nesse jogo de memorização de palavras. Outras também que costumam colocar para misturar aqui o juiz decidirá o caso de acordo com a hermenêutica, com a doutrina. Então todos estão equivocados de acordo com o nosso artigo 4º. Bom, esses primeiros aqui, até demandei um pouquinho mais de tempo neles, que são os que mais se cobram nas provas da PM. Porém, senhores, tem até cursinho, professores aí que em determinadas épocas falavam, não, pode estudar do artigo 1º ao 5º. Para frente aí não precisa não. Eu não arrisco, principalmente porque aconteceu recentemente e até eu acredito que os examinadores foram buscar nos cursinhos, provavelmente, para ter essa ideia. Os examinadores colocaram aqui, no último CFSD, aqui, o CFSD 2025, olha ele aqui, buscaram um trecho lá do artigo 30. Então, não dá para confiar nisso de ler só os primeiros. Lógico, tem estratégias ali para quem está em reta final e, enfim, tem cada uma as suas estratégias, mas não é essa a proposta aqui. Nós vamos passar artigo por artigo. Bora! Para o artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Olha, esse artigo aqui, quando ele caiu nessas provas, via de regra, a PM usou essa afirmação como correta. Ou seja, ela não trouxe nenhuma pegadinha, não trocou nada. Mas veja, artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais, ele atenderá duas coisas, aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Olha que interessante. Poderia colocar os fins legais? Poderia. As exigências da lei? Poderia. E fácil de cair? Fácil. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências da lei. Então, fica meio redundante, porque falou lei aqui no início, mas seria uma pegadinha fácil de cair, inclusive. Mas aqui é pensar nessa literalidade mesmo. O artigo 4º falou do juiz, o juiz vai decidir com base no ACP, analogia, costumes e princípios, e aqui também falou que na hora de aplicar essa lei,
na hora de aplicar a lei, a palavra-chave aqui é essa, né? Então, quando falar, ó, a lei é omissa, é a palavra-chave para te lembrar da ACP. Aplicação da lei é outra palavra-chave para te lembrar de outro ponto da norma, entendeu? De outro conceito. Eu utilizo muito essas chaves de memorização também. Então, na aplicação, o juiz vai buscar atender duas coisas: os fins sociais, a que ela se dirige às exigências do bem comum. Foi cobrado em provas internas aí recentes, porém, como eu falei, ela foi cobrada como uma alternativa correta, como uma assertiva correta daquele jogo de marque a sequência das assertivas, aí tem a 1, 2 e 4, tá correto, 1, 2 e 5 tá correto, naquela lógica ali, beleza? Vamos seguir. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Olha, esse artigo cai em provas, né? Inclusive caiu aí no último CFSD para armeiro. E ele está numa cor mais branda aqui do laranjado, né? Não sei que tom que tá para vocês aí, mas ele está numa cor mais branda porque foi cobrado menos vezes, mas plenamente possível de ser cobrado. O que ele está dizendo aqui no caput do artigo 6º aqui, uma lei que está em vigor, ela respeita três coisas. Uma lei que está em vigor, ela tem um efeito imediato e geral, mas ela respeita três coisas, que é o ato jurídico perfeito, ela respeita o direito adquirido e ela respeita a coisa julgada. Aí, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, a lei vai explicar o que seria, então, esse ato jurídico perfeito, o que seria esse direito adquirido e o que seria essa coisa julgada. Aí aqui começam as estratégias de quem não tem aquela bagagem do direito, que é o meu caso. Aqui, senhores, eu vejo três conceitos, onde dois são mais simples e um é mais complexo. Então, o parágrafo 1º que fala do ato jurídico, ó, o ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. O ato jurídico perfeito, ele tem uma palavra-chave, que é consumado. Segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Toda vez que cobra ato jurídico perfeito, essa palavra consumado tem que estar junto. Beleza? E eu vou para o terceiro, parágrafo 3º. O que é a coisa julgada? Vou pular o segundo por enquanto. Vocês vão entender. Chama-se coisa julgada, o caso julgada, decisão judicial que não caiba recurso. Não cabe recurso. Essa é a palavra-chave aqui. E o que seria, então, esse direito adquirido? E olha só, consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável, arbítrio de outrem. Gente, principalmente para as nossas provas que são literais, as provas não costumam trazer ali um exemplo da vida real para você julgar se aquilo ali foi considerado um direito adquirido, um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada. Caso traga um exemplo, o exemplo vai ser bem claro em falar, ó, o Joãozinho, ele tinha uma causa lá que já tinha sido consumado, melhor dizendo, ele tinha uma causa que já não cabia mais recurso, era uma decisão judicial, não cabia mais recurso, ou seja, qual que é o objeto aqui que não cabe mais recurso? É a coisa julgada. Qual que é a situação aqui que o ato jurídico que usa a palavra consumado, né? É o ato jurídico perfeito. Então, eu sempre tento buscar esse jogo de palavras. E é isso que me ajuda até a boa eficiência que eu tenho nas provas, entendeu? Nesse direito adquirido aqui, cara, tem muita coisa aqui para você tentar memorizar. Então, se você não compreende isso a fundo, a minha proposta aqui é trazer para esse público que não compreende a fundo, eu vejo que esse texto aqui é mais complexo da gente trazer a memória. Enquanto que ato jurídico perfeito, é só você pensar o seguinte, ó, perfeito é consumado. Perfeito
é consumado. Deixa eu só tirar essa revisão aqui que está em outro idioma. Perfeito é consumado. E coisa julgada não cabe recurso. Pronto. Essa frasezinha aqui faz você matar qualquer questão a respeito desse artigo. Beleza? Tá. Como que isso normalmente é cobrado em prova? Via de regra, principalmente nas últimas provas que eu busquei aqui uma referência, eles tentam misturar eles, tentam colocar que a coisa julgada é um ato consumado, ou que o ato jurídico perfeito é uma decisão que não coube mais recurso. Então, isso é fácil de confundir. Dessa forma aqui, é exatamente igual essa frase aqui, ó, que foi cobrado numa das últimas provas. Chama-se de coisa julgada, o caso julgado, a decisão judicial que não está sob recurso. Ah, melhor ainda. Essa aqui não foi a que eles tentaram misturar, não. Essa aqui, olha que interessante. Não está sob recurso. Olha que interessante. Não está sob recurso é diferente de não caiba recurso. Então, fica atento demais. Por isso eu trouxe a palavra cabe, ó. Não cabe recurso. Aqui a pegadinha foi até diferente. Eles não só pensaram em trocar os conceitos, eles também fizeram essa jogada de colocar uma palavra ali próximo do recurso que pode confundir muita gente. Estar sob recurso é estar com o recurso em andamento. Não significa que não cabe mais recurso. Então tem que ficar extremamente vivo nisso aí. Tomar uma água aqui, porque senão não vai. Mas entenderam? Via de regra, as bancas mais literais aí vão fazer essa troca, esse jogo de palavras, misturando, né, o conceito de ato jurídico com direito adquirido com coisa julgada, ou tentar criar esse tipo de anomalia que não está sob recurso. Beleza? Vamos seguir em frente, então. Artigo 7º. Sobre um texto aqui. Ó, bom, só vamos dar uma olhadinha aqui novamente. Ó, lembra, senhores, o artigo 1º até o artigo 4º aqui, bastante cobrado em prova. Artigo 5º já foi cobrado, principalmente nos concursos internos, nada obsta de cobrar para os senhores em concursos públicos também. Artigo 6º já foi cobrado, mas de forma não tão recorrente, tá? E o artigo 7º, ele vai entrar naquele caso, ó, ele está na cor cinza e tem alguns trechos dele aqui que foram cobrados. Os senhores vão ver aí à medida que a gente fizer a leitura. Então, o artigo 7º, a lei do país em que está domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, aqui ó, é o país em que está domiciliada a pessoa. O país que ela tem domicílio determina algumas regras. Começo e fim da personalidade, nome, capacidade e os direitos de família. País em que domiciliada. Aqui está escrito país que mora. País que mora? Não está escrito. Então, fica atento. Bancas literais podem querer fazer esse tipo de jogada aqui para sacanear, beleza? Seguindo, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentos e as formalidades da celebração. Nunca foi cobrado em prova. Parágrafo 2º, o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Olha só, caiu na prova de soldado aí 2024, armeiro, essa questão aqui. E ela foi cobrada, salvo engano, ela foi cobrada de forma afirmativa, positiva, sem nenhum trocadilho, nenhuma pegadinha nela em específico. É isso mesmo. Então, eles não fizeram nenhuma pegadinha, mas caberia. Mas o que aqui tá tratando é do casamento de estrangeiros. Esse casamento vai poder ser celebrado perante autoridades diplomáticas ou consulares. Então lembra que aqui também tem dois elementos, ó. Diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes.
Beleza? De ambos os nubentes. Não é só de um, é de ambos também. Então são palavras-chave. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá, ou seja, cada um tem um domicílio diferente, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Aí olha só que interessante, vai começar a aparecer essa expressão, que é o primeiro domicílio conjugal. Então, se os nubentes têm um domicílio diverso, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal, onde eles realizaram o matrimônio. Parágrafo 4º, aqui também foi cobrado numa prova interna, tá? O EAP. Parágrafo 4º. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Então aqui apareceu de novo o primeiro domicílio conjugal. Aqui ele está falando assim, no parágrafo 3º ele falou sobre a invalidade do matrimônio, certo? Falou sobre a invalidade do matrimônio. Aqui ele já falou sobre o regime de bens. Legal convencional obedece à lei do país que tiver os nubentes domicílio. Se esse domicílio deles for diverso, é do primeiro domicílio conjugal. Faz sentido, né? Eles tiveram que estar no mesmo país para casar, né? Faz sentido isso, né? Então, eles sempre vão ter um primeiro domicílio conjugal, onde eles fizeram o matrimônio mesmo. Então, perceba que tanto para tratar da invalidade, quanto para tratar da questão do regime de bens, legal convencional aqui, ele vai falar o seguinte, na dúvida, se for diverso, né? Se for diverso, é o que ele está falando nos dois. Se tem dúvidas, cada um está num domicílio diverso, você vai considerar o do primeiro domicílio conjugal. A pegadinha pode ser feita aqui, do último domicílio conjugal, do domicílio, do último domicílio dos cônjuges, ou enfim, do domicílio atual, do domicílio somente do marido, pode inventar qualquer coisa aqui. Mas a regra é primeiro domicílio conjugal, beleza? E aqui vem alguns parágrafos que ainda não foram cobrados nas provas aqui da PM de Minas. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz no ato da entrega do decreto de naturalização que se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Isso aqui, vou ser sincero para os senhores, nunca vi cair em prova, basta fazer a leitura diversas vezes. Está falando de um ato administrativo, processual praticamente, que vai poder se apostilar junto à adoção de um regime parcial de bens, junto desse decreto de naturalização para um estrangeiro que quer se naturalizar brasileiro. Não foi alvo de prova ainda, então é um texto complexo, daria para tentar fazer alguma pegadinha, mas a chave é essa aqui: o estrangeiro casado que se naturaliza brasileiro, no ato da entrega desse decreto de naturalização, ele já pode apostilar esse formato de regime de bens, que seria o regime de comunhão parcial de bens. Dá para fazer um tanto de pegadinha, então assim, tem que ficar vivo, mas vamos focar no que mais tem caído por enquanto, beleza? Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, então aqui ele falou do estrangeiro casado que quer naturalizar, aqui ele já está falando do divórcio realizado no estrangeiro, tá vendo? Quando você lê, para você não ficar perdido, tenta entender esses termos-chave, essas palavras-chave que vão te auxiliar ali a compreensão daquele conteúdo mesmo. Então, o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, então tem que ter algum brasileiro no meio, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, ou seja, por 1 ano também, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país,
essas condições aqui vão ser faladas também nessa norma. O Superior Tribunal de Justiça, aí, olha só, que é o STJ, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar o requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras, de divórcios brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. É um texto longo, tem várias pegadinhas, pode trocar aqui de STJ para, enfim, STF, enfim, pode ter pegadinhas. Essa lei, até onde eu sei, tem coisa dela que já nem é mais aplicável devido ao tempo que ela foi publicada, mas enfim, não cabe a nós julgar isso aí. Nós vamos julgar aqui a literalidade da lei, o que pode cobrar, o que pode não cobrar, beleza? Vamos dar sequência. Parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e a do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Cabe muita discussão judicial, mas enfim, é o que prevê aqui a nossa lei. Não foi alvo de prova, então, por enquanto, podemos passar mais tranquilo nesse trecho. Faz a leitura, mas vamos focar no que tem mais probabilidade de cair na prova. Parágrafo 8º foi alvo aí do CFSD 2023, CHO 23, isso aqui é CESP 22, e enfim, esse parágrafo aqui eu já dei um destaque nele, porque ele é um parágrafo simples e ele já foi cobrado em prova algumas vezes e ele é simples de compreender. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência, ou seja, onde ela mora, ou naquele em que se encontre. Então, quando a pessoa não tiver domicílio, a chave que é não tem domicílio, essa é a pergunta. Não tem domicílio? Se você não tem domicílio, o que vai acontecer? Você vai ser considerado domiciliado em dois lugares, duas hipóteses, né? Ou no lugar da sua residência, ou no lugar que você se encontra, no lugar que você está, entendeu? Tá, isso aqui já foi alvo de prova e deixa eu ver aqui a forma exata que foi cobrado. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Esse aqui eu não tenho a referência exata de como foi feito o trocadilho, ou se foi feito algum trocadilho. Ah, sim, perfeito, eu até deixei aqui entre parênteses. É isso aqui, ó. É dos genitores. Caiu na prova da seguinte forma. Agora que eu lembrei, foi bom deixar a anotação. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de domicílio dos seus genitores. Essa aqui foi a pegadinha. Então não é no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Beleza? Questão de prova também. Agora a gente passa para o artigo 8º e 9º, são artigos que não foram cobrados aí recentemente nas provas, mas vamos proceder a leitura deles aqui. Artigo 8º, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiver situados. Então, para fins de bens, eu não considero domicílio, eu considero onde eles estão, certo? Onde estiverem situados. Então, vamos até marcando aqui, ó. Para qualificar bens e regular relações a eles, então estou falando de bens. De forma resumida, estou falando de bens. Então, vou aplicar a lei do país em que está situado, beleza? Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, observa que ele falou, ó, de forma geral, o bem ele vai ser regido pela lei do país que esse bem está situado. Porém, ele trouxe uma situação aqui no parágrafo.
Bens móveis, aí pode ver que ele já especificou aqui qual bem que ele está falando. No caso de bens móveis, eu vou considerar o domicílio do proprietário. Olha só que interessante, não é mais onde está situado, é o domicílio do proprietário. E quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Beleza, é isso aí. E o parágrafo 2º já vai falar o seguinte: o penhor regula-se pela lei do domicílio que estiver a pessoa, em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Então, no caso de penhor de bens, aí a regra já vai ser outra. Olha só. No caso de penhor de bens, eu vou regular pela lei do domicílio em que tiver a pessoa que está com a posse da coisa apenhada. Entendeu? Então, a pessoa que está com a posse não é do proprietário, não é como no caput aqui do artigo, onde o bem está situado, é onde estiver, o domicílio que tiver a pessoa em cuja posse encontra a coisa apenhada. Entendeu? Diferente, né? Então tem que ficar esperto nesses detalhes. Artigo 9º. O artigo 9º, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Obrigações, aí já vai falar de contratos, né? Enfim, outras obrigações legais às quais a gente vai se submeter aí ao longo da vida. Então, para qualificar e reger essas obrigações, eu vou usar o país em que foi feito essa obrigação. Seja um contrato, é o país em que foi constituído, o país em que aquela obrigação ali foi constituída, beleza? Parágrafo 1º, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Aí aqui já entra juridiquês demais para nós. O que eu fico atento? A palavra extrínseco, ela sempre pode ser trocada pela palavra intrínseco. Intrínseco. Mas tem que saber digitar, né? Senão fica difícil. A sorte tem um corretor, tá vendo? Essa palavra aqui, ó, extrínseco para intrínseco, pode ser sempre feita essa troca e no cansaço ali a gente acaba perdendo e não observando esse tipo de pegadinha. Pode acontecer. Porém, como eu falei, são parágrafos menos cobrados. O parágrafo 2º, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, quem está propondo um contrato, via de regra aqui, pela lei, a obrigação resultante desse contrato ela vai ser constituída nesse lugar em que se residir o proponente, beleza? E bora para o nosso artigo 10. No artigo 10 aqui a gente já tem uma cobrança em prova, não tão longe, né? 2024 foi cobrado. E esse artigo a princípio não era muito alvo de prova, mas ele agora teve essa novidade e foi cobrado. E o artigo 10 fala o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado. Do país em que domiciliado. O defunto ou o desaparecido, né? Ele está considerando aqui esses dois casos, né? Do defunto e do desaparecido. Ficou ruim essa formatação, né? Eu quis aumentar aqui para dar um destaque. Isso. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido. Então, o cara morreu ou desapareceu no Brasil, o domicílio vai ser considerado aqui no Brasil e a lei vai ser obedecida à lei do país que estava domiciliado, ou seja, nesse exemplo, o Brasil. Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Ou seja, quando traz essa expressão que é qualquer que seja, é complexo. Por quê? Ele está querendo dizer o seguinte:
independente da situação, ou seja, não tem exceção. E foi isso que foi cobrado na prova do Armedo 2024. Olha só como que eles cobraram. Se um brasileiro domiciliado no Reino Unido vier a falecer, a sucessão obedecerá à lei brasileira, a depender da natureza e situação dos bens. Então, ele não colocou qualquer que seja a natureza e situação dos bens, ele colocou a depender da natureza e situação dos bens. Então, aqui complica muito. Parágrafo 1º vai falar da sucessão de bens estrangeiros situados no país, vai ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Decujus aqui é o falecido, né? Então, se a lei não for mais favorável a do decujus, vai ser a lei brasileira. Se lá for mais favorável, vai a lei mais favorável. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder.